A próxima ferramenta do grupo dados é o quantitativo. Essa ferramenta ela serve para você gerar lista de materiais, a quantidade de cada material que você vai precisar para montar um projeto. Por exemplo, esse projeto aqui é exemplo. Ela funciona da seguinte maneira. Quando for linhas, ou cabos no caso, ele vai te informar a quantidade desse cabo, contando as reservas, mais margens e a flecha. Porque não tem sentido você pegar o comprimento linear de um cabo, sendo que para executar um projeto você vai contar as reservas, essas coisas. Caso você não queira, você queira o linear, então antes de executar a ferramenta, é só você vir aqui nas configurações do TF e zerar essas duas informações, que aí ele vai te dar o comprimento linear. E quando é entidades, que no caso aqui, por exemplo, uma caixa, ele vai te contar a quantidade delas. E quando for alças, ou seja, alças não, perdão, ancoragens, que por exemplo aqui é representado por esse olhar, ele vai te informar as alças, caso você deseja. Por exemplo, aqui é uma alça de 1 FO. Isso aqui mais para frente, nos próximos vídeos, eu vou estar explicando como é que configura e como é que utiliza. Mas tenha em mente que ele conta também as alças. Então, chamando a ferramenta, ele separa também isso por layers, que a gente sempre preza nisso no CATFiber, de todas as informações estarem separadas em layers específicos para cada coisa. Por exemplo, um cabo de 6FO, ele vai estar no layer 6FO, não vai estar todos num cabo, num layer, por exemplo, fibras. Então é tudo separado por layers. Então eu escolho os layers que eu quero contar os objetos. Por exemplo, eu quero contar a quantidade de cabos de 6FO da minha rede primária, que seria o que alimenta as minhas cells, ou CEPs, como a gente chama. Eu quero contar os meus cabos da rede secundária, que são o de 6FO, que são o que alimenta as minhas CTOs. É só clicar nele e jogar para o lado. Eu quero contar, por exemplo, as ancoragens, que são aqueles olhares. Eu quero contar as ancoragens de cordoalha, que no caso aqui a gente está usando diferente, mas se você usa a mesma ancoragem para a cordoalha e para o cabo, você pode usar o mesmo, não precisa contar, é só ignorar. Por exemplo, ancoragens passantes, que são aqueles quadradinhos pretos ali no desenho. Eu quero contar a quantidade, por exemplo, de CTOs de 1 para 8. As CEPs, no caso, são minhas caixas de emenda com splitter de 1 para 8 nesse projeto. E quero contar a quantidade de alças também pré-formadas. Por exemplo, basicamente eu quero contar só isso. Mas eu poderia selecionar mais outras coisas. Ela dou OK. Ele vai calcular tudo. E vai me informar, olha, o cabo de 6FO são 3.357 metros da rede primária. Da secundária, lá, as ancoragens, tá aqui, as ancoragens passantes, as CTOs de 1 para 8, as CEPs, ou caixas de emenda, são 5, e as alças são 286. Aí eu posso ou copiar essas informações, olhando aqui, ou posso salvar num arquivo de Excel, CSV, que se eu clicar em salvar como CSV, eu escolho o nome que eu quero salvar, por exemplo, ponho aqui lista. Vou salvar na minha área de trabalho. E pronto, ele salva lá. É só, ele já vai abrir automaticamente aqui e ele me dá essas informações num arquivo de Excel. Tá aqui e tem a quantidade. Basicamente é isso, é assim que funciona a ferramenta de lista de materiais. Aí disso aqui você consegue montar sua lista. Às vezes, por exemplo, assim, eu quero contar, eu não pedi para contar lá, mas eu queria contar os postes, porque de acordo com a quantidade de postes eu vou definir algum parâmetro. Então você consegue contar qualquer coisa do seu desenho, desde que eles estejam separados em layers.